Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Acho assim legal, engraçado, da pastora Érica, se ela falar assim, Apocalipse, a igreja, meu Deus. Ela falar Gênesis, a igreja, se ela falar Isaías, a igreja, não é qualquer livro que ela abrir, sabe que vai vir de espada, né, irmão? Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 1. Quero cantar uma canção. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Toca lá, gente. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus. Aleluia. Que sempre te estende forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Diga glória a Deus. Então cante assim, sei que não há nada em ninguém, aleluia, que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, nos céus onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor. Glória a Deus. Escute, que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Então cante, querido, não há, pois não há barreiras para aquele que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu, igreja, irás transpor. Só a igreja, pois não há reveste do poder que vem destruindo todo mal. Pegue na mão do seu irmão e levante, e vamos cantar. Pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem destruindo todo mal e dor. As mais altas
irás transpor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui, querido. Ramanagadaras. Pois não há Ramanasubinai, Rabagadai, para aquele revestido do Então nos reveste com teu poder, Senhor. Oh Deus, Tu irás transpor as mais. Igreja, Tu irás transpor as mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Capítulo 1 do profeta Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 13. Aleluia. Diz assim: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, que não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Amém? Fecha os teus olhos. Ó Deus, eis a tua palavra. Louvado seja teu nome, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Desde o início desse culto sentimos a tua presença. Ó Deus, ministra sobre nós, revela-nos ainda mais profundo. Toma esse altar que é teu por honra e direito, ó Deus. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Sou apenas, Senhor, um canal. Usa-me, ó Deus, como tu quiseres. Fala-nos mais ainda. Obrigado pela tua palavra, que ela é poderosa, viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda a palavra de Deus, querido. Vou ler novamente. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Amados, quando você começa a ler o livro do profeta Abacuque, ele começa até o versículo 1 do capítulo 2, uma série de reclamações com o Senhor, porque, e o Senhor ainda põe temor nele, porque o Senhor está dizendo que viria uma nação, um povo, que seriam os babilônios, chamados também de caldeus, um povo feroz, cruel, devastador, porque a Babilônia, aproximadamente no século 7, começa a crescer e ser os maiores conquistadores. Lá na frente eles serão derrotados por uma outra profecia, onde
onde os persas irão derrotá-los no comando de Ciro. Mas a Babilônia começa a crescer muito, e eles vão conquistando, e eles tinham seus métodos de guerra, eram ferozes, cruéis, como eu falei, grandes guerreiros, e você vai ler depois o versículo de 5 a 10 do capítulo 1, e eles vão destruir o reino de Judá. E você sabe, nessa época aqui, os reinos já tinham se dividido, Judá permaneceu. E aí o Senhor usa Abacuque para dizer isso, e Abacuque começa a ficar temeroso, e começa a reclamar com o Senhor. E o versículo 13, ele está dizendo: Deus, tu vai ver toda essa derrota e vai ficar parado? O Senhor está dizendo que é um povo cruel que está vindo aí, e que são homens idólatras, maus, e ele diz assim: e eles vão derrotar aqueles que são mais justos do que eles, nós, o teu povo, aqueles que chamam pelo seu nome. Abacuque confronta a Deus, ele leva as suas questões para o Senhor, e está confrontando: como? Nós somos o teu povo, que tanto mal que vai vir sobre nós, tu não és Deus? Vai ficar parado? Não vai fazer nada? Abacuque, só que essa história começa muito antes. Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias. Quando você vai ler o livro do profeta Jeremias, e você vai ler principalmente o capítulo 36, Jeremias usa um escriba chamado Baruque, e Jeremias escreve, Deus manda Jeremias escrever um livro num rolo, escrever algumas palavras num rolo, fazer um livro de algumas profecias contra o rei de Judá nessa época, Jeoaquim. E Jeremias, então, ele começa, usado pelo Espírito de Deus, homens inspirados pelo Espírito de Deus, e isso é a santa palavra, ele começa a dizer, e Baruque está escrevendo. E aí Jeremias leva então para a sinagoga e vai ler, e aí o rei manda chamá-lo, e o rei pega o livro, corta e lança no fogo. Isso traz a ira de Deus muito forte, entristece muito o coração de Deus. Porque o povo, irmãos, o grande cerne, a parte que nos chama a atenção, o núcleo de todo o sofrimento do povo de Israel era a idolatria. Foi a idolatria, foi afastar-se de Deus, foi virar as costas para Deus. Como diz a santa palavra, o menor povo da terra, Deus escolheu, Deus chama, Deus deu grandes vitórias. E eles entram numa sequência de idolatria, e alguns reis, como Josias, ele se levanta e restaura a adoração, restaura o culto a Deus. Manassés já volta à idolatria. Eles tinham um vai e volta, um desequilíbrio, uma destemperança na sua vida. Como cristão, eram falsos cristãos, falsa religiosidade. E um cristão, como a gente diz, né? Tem jeito de cristão, carrega a Bíblia de cristão, se veste como cristão, mas não é. Parece, mas não é. Não se, eu venho para a igreja, e quando eu vejo um irmão com a Bíblia na mão, uma pessoa passando, eu confesso, eu fico feliz, eu falo, poxa, glória a Deus, vai um irmão, vai um cristão para a igreja também. E eu não conheço ele, e eles também não me conhecem. Não sei se de fato ele é um cristão ou se eu sou, porque não significa que eu carregar o manual do cristão, a palavra poderosa, que eu sou um cristão de verdade. E há falsos religiosos, há pessoas que não conseguem ter um equilíbrio na sua fé,
não tem um equilíbrio emocional, ou tá muito bem, tá muito mal, piora, esboça um sorriso, não consegue chegar num equilíbrio. Tem dia que está tudo bem na sua casa, e a esposa pensa que ele vai chegar no outro dia sorrindo, chega fazendo uma tempestade. É uma destemperança, um desequilíbrio, e há pessoas também assim, com a religião, como cristão, não conseguem permanecer firmes no Senhor. Vem um culto, aí vem uma luta, uma tempestade, e afastam. E aí o Senhor toca em nós, a gente lembra, manda um recado pelo Face, pelo WhatsApp, pela internet, ou liga. E aí, querido, vem, Jesus te ama, aleluia. É o cuidado de Deus, Deus vai lá, te resgata. Glória a Deus por isso, amém? Mas não consegue andar na vontade de Deus, permanecer nos propósitos de Deus. E estava assim o povo de Israel. E na época do profeta Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, eles estavam no vale de Inom, vale dos filhos de Inom, onde a pastora Érica fez uma campanha maravilhosa, que foi a campanha das portas, da reconstrução das portas e dos muros, feito por Neemias. E a quarta porta, ela fala a porta do vale, que dava para o vale dos filhos de Inom. Nesse vale, os idólatras, o povo que era o povo escolhido por Deus, se desviavam e adoravam a Moloque. Eles queimavam os bebês numa estátua, uma espécie de uma estátua de ferro, botavam os bebês ali e queimavam. A pastora pregou sobre isso na quarta porta, a porta do vale. Eles adoravam Moloque, eles adoravam. Jeremias também fala sobre um outro demônio, um falso deus, rainha dos céus. Então eles ficavam na idolatria, e Deus usava profetas e alguns reis que eram obedientes, restauravam a adoração, tiravam os postes ídolos que ficavam nos altos dos montes. Então Deus vinha, abençoava o povo e voltava, daqui a pouco caía de novo. Só que agora o Senhor estava permitindo eles serem entregues às suas escolhas. Isso não está tão longe não. Às vezes você tem um filho, uma filha que te dá um trabalho, você ora, chora, entra em campanha, vai para o monte, aconselha. Aí você pensa que o filho está em casa, some. Aí está aí manda um recado, está aqui, está em tal lugar, está caído, está bêbado, está drogado. E você fica entristecido, mas tem uma hora que você tem que falar a verdade para ele. Falar, é o caminho que você quer escolher, então ok, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar de mim, eu vou ser feliz. Se você não quer ser feliz, ok, é ou não é, irmãos? Tem uma hora, mesmo que seja seu filho, você tem que falar isso para ele. É isso que você quer? É isso que você escolheu para você? Às vezes, como líderes, a gente tem que falar isso para algumas ovelhas, nossos pastores. E você dá conselho, você vai lá, abraça, chora com ele, faz campanha, ajuda, aconselha, mas ele parece que aquela ovelha que insiste em sair do rebanho. E você vai lá, puxa a orelha da ovelhinha, dá umas varadinhas para ela voltar para o rebanho, mas ela insiste em sair, até que ela sai, porque ela quis. E você precisa deixar, porque ele tem a vida dele, ela tem a vida dela. Por mais que você diga, vai se arrebentar, e talvez ela queira passar pelas experiências dela. E a gente é assim, a gente aconselha os nossos filhos, e muitos de nós demos trabalho para os nossos pais também, e a gente vê, a gente passa, poxa, minha mãe falava isso. E a gente se arrebentou quantas vezes na vida por não ouvir pai e mãe, não é assim que a gente fala?
E eles estavam ouvindo os profetas, irmãos, usados por Deus, para eles não se machucarem. E às vezes a gente tem dificuldade de ouvir conselho, ou a gente se encanta mais quando a gente vai num monte ou num profeta que ele vai dar um pulo, um salto, não sei, e vai falar o que às vezes a mensagem calma, às vezes branda desse altar falou com você a mesma coisa, mas você não deu crédito. Então, porque você acha que precisa descer um anjo, você acha que precisa o pregador ter sapato brilhoso de bico fino, eu digo de matar barata no canto da parede, e aquele terno cinza bem brilhoso, aleluia, glória a Deus, porque senão você não dá crédito, você não dá crédito na palavra que vem do altar. Eu já disse isso, eu sou pastor, vou fazer 10 anos agora em dezembro como pastor, e às vezes eu estou sentado ali ouvindo os pastores pregando, chorando igual bebê, porque Deus vem assim, pá, pá, toma. E eu preciso entender que embora nos meus anos de evangelho e como pastor, todo dia eu preciso estar apto para aprender de Deus todos os dias, e saber que eu não sei todas as coisas, e que eu dependo do Senhor, que eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei, Deus sabe. E aí, queridos, o povo sempre voltava para os adultérios, desonestidade. Vê se isso não acontece hoje. No Brasil, desonestidade, adultério, injustiça, fofoca, difamação, falsos religiosos, violência, perversidade, isso era comum. Tudo que afrontava o Deus que chamou e escolheu aquele povo. E eu quero aproximar você da palavra. Tudo isso que te afronta quando o filho faz. Pô, aí a mãe diz assim, 9 meses, sofri, foi com dor, sofrimento, tive que aturar isso, aturar aquilo. Pô, ele fala isso para mim, ele faz isso comigo, eles estavam fazendo aqui a mesma coisa. Isso entristecia o coração de Deus, porque é como se você falando assim, meu filho, se você me obedecer, você não sabe quanto você ia ser abençoado. Era Deus falando para o seu povo. Se obedecesse a Deus falando hoje com você, que você é adulto, está aqui, tem jovens também, mas é Deus falando com você o quanto que você ia, ou quantos sofrimentos você ia, não iriam acontecer com você, por você, se você obedecesse ao Senhor, obedecesse a santa palavra. Se você obedecesse, você ia evitar de tantos sofrimentos. E aí você olha para trás e você diz, se eu tivesse assim. Eu estava aqui no outro dia, e tinha um conhecido de muito tempo, né? E aí alguém disse assim, uma pessoa, você já conhece? Eu conheço há muitos anos. Qual a sua idade? A mesma idade. Aí a pessoa vira assim, e por que você não é pastor? Virou para outra pessoa. Escolhas. Talvez você não tenha um chamado para ser pastor, tudo bem, mas por causa disso você tem que ficar para trás. Por causa disso você tem que ver as pessoas sendo abençoadas, curadas, dando testemunhos, e aí você vai ficar, também está alguma coisa errada aí, meu irmão. Você não se aguenta, não consegue ver. Talvez essa pessoa foi obediente ao Senhor e você não. Deus sabe o caminho, irmãos, porque a oportunidade de chegar ao Santo dos Santos está livre para todos nós, desde que o véu se rasgou lá no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Após, quando ele morreu, o véu do templo se rasga, todos nós temos acesso ao Senhor, todos nós temos acesso ao trono de glória, todos nós podemos orar e ser respondidos, crescer a cada dia em graça e em santidade, mas é escolha. Eu digo que andar em santidade tem-se um preço
preço a pagar, mas colhe-se o fruto da santidade. Se andar em desobediência, em pecado, você vai colher esses frutos também, irmãos. São decisões. Louvado seja Deus. Então Abacuque chega para o Senhor e diz: por que todo esse mal vai vir? Um povo que nem conhece ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente questiona Deus. Estou de mista ofertante, estou na tua casa. E aí, Deus, o que eu estou passando por isso? Abacuque fez exatamente isso, mas ele se esquece que o profeta Isaías escreveu no capítulo 59, 1 e 2: a minha mão não está encolhida para abençoar vocês, nem o meu ouvido agravado para não ouvir a sua oração. Mas espera aí, o seu pecado, a sua transgressão faz separação de mim e de vocês. Eu não compactuo com o pecado. Limpa o arraial, limpa a tua casa, limpa a tua vida, porque eu vou entrar com providência, diz o Senhor. Louvado seja Deus. E aí, queridos, ele faz a sua reclamação. Quando chega no capítulo 2, ele vai até o versículo 1, e ele fala, e aí então o Senhor responde. Leia comigo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Para mim foi tipo um outdoor, irmão, já tinha outdoor. Deus falou assim: faz um outdoor, vê se não é, olha só. Porque então o Senhor me respondeu, disse: escreve a visão e torna bem legível, ou seja, em letras garrafais, sobre tábuas, para que a possa ler até o que correndo passar. Irmão, se tiver uma faixa, você estiver passando de carro correndo, você não consegue ver, mas se for outdoor, você pode passar correndo, que você vai ler, sim ou não? Então o Senhor já tinha inventado outdoor há muito tempo, irmão. É antigo já, não foi ideia nova não. Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor estava falando para Abacuque assim: Abacuque, escreve a visão, escuta o que eu estou te falando, pode escrever, porque eu estou dizendo vai acontecer, diga glória a Deus. Ele disse: escreve a visão, porque vai chegar o tempo em que eu virei e também destruirei os babilônios, restaurarei o meu povo. Pode escrever. Mas por enquanto, Abacuque, no versículo 4 ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ele estava: Abacuque, tem luta, tem, vocês serão, o povo que continua em desobediência será destruído, muitos serão espalhados, mas preste atenção, eu vou vir com providência. Enquanto isso não acontece, passa a luta com fé em mim, porque você vai ver a resposta. O Senhor disse: vai viver pela fé enquanto eu estiver aqui, Abacuque. Enquanto eu pôr os olhos em você, enquanto você olhar para mim, que você dê graças a mim. Enquanto que Abacuque olhasse para Deus, eu estava dizendo, confiasse nele, ele ia passar a luta, mas ia passar de pé. Diga glória a Deus. E aí, querido, ele chega no capítulo 3, vamos comigo. Aleluia. O Cadu nunca mais esquecer de mim. Onde estiver, tá, Cadu? Estados Unidos, Israel, Portugal. Glória a Deus. Angola. Grita lá: querido! Eu sei que tu ficou falando querido lá em Israel, estou sabendo. Ficou me zoando lá. Zoando nada, esqueceu. Não esqueceu de mim.
Glória a Deus. Abacuque para a discussão, ele para de arguir a Deus e de tentar colocar Deus contra a parede. Espera aí, não dá não, irmão. Como é que você vai estabelecer como Deus vai trabalhar? Quem somos nós? Você esqueceu o que escreveu Paulo? Ó profundidade da riqueza, inescrutável. Quem compreendeu a mente do Senhor? Em Romanos capítulo 11, se eu não me engano, versículo 30 e alguma coisa, 33. Glória a Deus, irmão. Eis que tem um varão que lê Bíblia, hein? Quem compreendeu a mente do Senhor? E Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu vou dizer como Deus vai agir, o que Deus tem que fazer, ou dizer, Deus, tu não vai agir não, vai ficar parado? Está vendo eu sofrer não? Irmãos, tem uma máxima que diz, não, aí tem até em canções, não adore pelo que ele faz, adore pelo que ele é. Eu entendi quando o autor escreveu essa canção, e eu prefiro cantar, eu o adoro pelo que ele faz e pelo que ele é. Como que Deus não vai curar meu filho, me dar uma bênção financeira, eu não vou adorar? Não vou adorar não, só vou adorar pelo que tu é. Tu fizer alguma coisa, Deus, não vou fazer não. Não, eu adoro pelo que ele faz. E eu quero dizer para você, adore pelo que ele faz. Adore pelo que ele não faz. Porque Deus é Deus que abre, mas também é Deus que fecha portas. E não adianta entrar no armário e chorar o dia inteiro e ficar igual um bebezinho. E Deus vai falar assim, acabou a lágrima, acabou? Acabou a pirracinha? Deus é Deus que abre, mas fecha portas. E se eu entender que na mesma medida que eu falo com meu filho, sim e não, porque eu amo, entender que Deus me ama, então eu vou amar pelo que ele faz, pelo que não faz, mas principalmente, claro, pelo que ele é. Diga glória a Deus. E aí, querido Abacuque, então ele para a sua reclamação, ele deixa Deus falar. E aí no versículo 17 do capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, ele diz assim, ele começa adorando a Deus. No 15 ele diz, tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas, ouvindo eu no meu ventre, se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier. Se segura, hein? Contra o povo que nos destruirá, meu irmão, sai de perto. Quando eles vierem contra os babilônios, quando ele vier, irmão, com um rolo compressor, pastor, eu não sei, eu falei isso, hein? Deus deve ter um rolo compressor, irmão, passando na cabeça desses demônios aí, irmão, a teu favor. Mas enquanto isso não acontece, fica na prova dando glória a Deus. Diga amém por isso. Ainda não havia resposta. Na realidade, a assolação do povo ainda ia vir. Por causa da escolha, do pecado, eles ainda seriam destruídos, muitos espalhados. Mas Abacuque, após a reclamação, após o mimimi, né? Ele diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, ele estava dizendo, a figueira, a pastora pregou em Deuteronômio capítulo 8 sobre os frutos da promessa, a terra que tem figueiras, e a figueira ela tem uma cava e nasce a flor, e essa flor vira um fruto. Então se não houver a flor, não vai haver o fruto. Então ele diz assim, se olhar para a figueira e não tiver a flor, não vai haver o fruto. E a figueira, além de alimento, ela simboliza prosperidade e segurança. Você viu quando Filipe, ele
ele senta debaixo da figueira. Quem foi que sentou debaixo da figueira? O Senhor falou assim, Jesus, eu te vi debaixo da figueira. Vou lembrar. Eu te vi debaixo da figueira, Senhor Jesus. Disse para ele. E aí, querido, a figueira significa prosperidade, segurança, remédio. O rei Ezequias usou como pasta, né? Isaías falou assim, ó, ele estava com a úlcera. Aí Isaías falou assim, ó, faz uma pasta de figo e coloca no lugar. E aí, amados, Abacuque está dizendo, Natanael que estava lá na figueira, foi Natanael. O Senhor disse, Jesus disse assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, porque eles iam estudar a Torá, a pastora falou sobre isso lá ali na figueira. Né, eu preguei sobre Natanael, só fugiu o nome. Eles iam estudar debaixo da figueira. A figueira significa prosperidade e segurança. Abacuque estava dizendo, ainda que falta prosperidade. Porque, irmãos, você diz assim, o salário pode atrasar. Eu vou para a igreja, eu vou dar glória a Deus. Pode faltar o pão, mas eu estou dizendo aqui faltar. Olha o que Abacuque está falando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, prosperidade, segurança, ainda que não haja remédio para as minhas enfermidades, ainda que o produto da oliveira, da videira, que não haja fruto na vide, ele está dizendo, ainda que não haja uva, aliança, festa, ceia, comunhão, ainda que o produto da oliveira minta, ele está dizendo, ainda que não haja abundância, bênção, azeite, luz, que não haja alimento, unção, reconhecimento, ainda que os campos não produzam, eu plantei e não consegui colher, não deu nada, ainda que tudo que eu estou fazendo não dê resultados, amados, os versículos estão dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vaca nos currais, ele está dizendo, ainda que haja falência dos meus negócios, isso é profundo, ainda que haja enfermidade na minha casa, ainda que eu esteja passando uma luta terrível, ele está dizendo, Senhor, todavia eu me alegrarei, no Senhor exultarei, no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, Deus, eu te adoro pelo que tu faz e pelo que tu não faz, eu te adoro pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Deus, ainda que eu esteja muito enfermo, eu te adoro, ainda que eu tenha perdas, eu te adoro, ainda que o Senhor tenha tocado no meu corpo, haja feridas como Jó, eu te adoro, ainda, Deus, que não tenha dinheiro de passagem para vir na igreja, eu te adoro, ainda que o Senhor não tenha respondido a minha oração, eu te adoro. Oh Deus, isso é um nível de adoração que talvez ainda não conheçamos. Talvez uns aqui já tenham na sua vida entrado nesse nível de adoração, onde só há nãos, não, porta fechada, bateu, está fechado, bateu, está fechado. E a maior, às vezes, frustração ou decepção de um pastor é você pegar uma ovelha num gabinete e ele te contou uma história e você na sua cabeça fala assim, rapaz, a coisa está feia mesmo. E ele, pastor, mas se você tentasse isso, não, isso aí já tentei, não dá. Não, mas você já tentou, eu também. Mas e se você, eu já fui, 5 vezes fui lá. Aí você diz assim, Senhor, tu endureceu mesmo o coração do faraó, fechou as portas dessa pessoa, Jeová. E aí você fala assim, irmão, vamos orar, só tem algo a fazer, vamos orar. Se todos os meus conselhos você já fez, não há mais conselhos em mim. Eu só tenho uma palavra a te dizer, Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, sou forte. Diga quem está na luta, sou forte. Diga quem está frustrado, sou forte. Diga quem perdeu, sou forte. Diga quem está à beira de uma depressão, sou forte.
Diga quem as portas todas se fecharam: sou forte. Diga quem recebeu um diagnóstico de câncer, de enfermidade ou de outras sortes de enfermidade: sou forte. Diga: sou forte. Diga: sou forte. Diga: sou forte. Contra tudo e contra todos, diga: sou forte. Talvez seja esse o conselho que eu já pude dar num gabinete para uma pessoa aqui e dizer assim: irmão, Joel diz assim: diga fraco, sou forte. E repita isso: sou forte, sou forte, sou forte, sou forte. Porque o Senhor te fortalece. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho mais uma palavra para você. Espera no Senhor. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. O Senhor diz assim: pode secar a erva, podem se murchar as flores, pode acontecer qualquer calamidade, mas preste atenção no que eu vou te dizer. A minha palavra, a palavra que eu já te dei, a palavra que eu já liberei desse altar, a palavra que você no dia pegou, chorou, veio aqui na frente, essa permanecerá eternamente. Ei, seca-se erva, caem as flores, mas a minha palavra permanece eternamente. E no capítulo 28, e no próprio capítulo 40, aleluia, a partir do 28 a 31, o Senhor está dizendo: ei, os jovens se cansam, você sabia? Eles se cansam também. Mas eu quero dizer para você: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão como a águia, caminharão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Isaías está dizendo: os que esperam no Senhor têm mais força do que os jovens. Os que esperam no Senhor são jovens no seu espírito. Os que confiam, os que esperam no Senhor, subsistirão no dia da angústia. Igreja, espera no Senhor. Glória a Deus. No Salmo 27, último versículo, o Senhor diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Querido, espera no Senhor essa noite, e Ele fortalecerá o teu coração. Diga glória a Deus. E o profeta ainda diz assim, ó: vocês esqueceram que nós temos um Deus que trabalha. Ele diz assim: nunca se ouviu falar, nunca se viu, nunca se falou de um Deus como o nosso Deus, desde a antiguidade, que trabalha por aqueles que nele espera. Espera no Senhor, que o Senhor muda teu cativeiro. Espera no Senhor, que Ele vai te dar os pés como os das corças. Abacuque disse isso: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que eu chegue, o meu gado está morto, ainda que a terra não tem nada para eu colher, Deus, eu te louvarei. Deus, eu me alegrarei em ti, porque o Senhor me dará pés de corça, e eu vou andar no meio dos pedregais, e eu vou andar e vou continuar caminhando em direção ao alvo que o Senhor tem para mim.